1 Pedro 4, de 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Feche seus olhos. Mais uma vez, Pai, tendo lido, Senhor, a Tua palavra, sabendo de quão importante ela é para a nossa vida, rogamos, Senhor, o Teu agir em nós, preparando o nosso coração, para que de maneira correta possamos aplicá-la na nossa vida. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós plantamos um pé de laranja, a gente quer o quê? Quer fruto da laranja. Se você planta um pé de banana, você quer que aquele pé de banana dê um cacho de banana. Se depois de muito tempo der um cachinho com 2 bananinhas, você diz, que perda de tempo foi manter esse pé de banana aqui, ele não produziu nada. Meus irmãos, quando nós olhamos um texto como esse, nós vamos ver a necessidade de uma produção, de que nós cumpramos aquilo para o qual nós fomos chamados por Deus. Olha, todas as nossas vitórias, elas são antecedidas de grandes desafios. E uma coisa, não se vence sem lutar, e as vitórias sem lutas, elas não são valorizadas. Quanto mais a coisa é difícil, mais a gente dá valor. Se nós queremos ter uma boa saúde, nós devemos investir na saúde. Devemos fazer exercício, devemos fazer sacrifícios, devemos então fazer todo o necessário para que nós tenhamos saúde. Olha, esse texto ele não fala aqui não fala de saúde física, ele não fala aqui de práticas saudáveis de vida, mas ele traz aqui exigências que são necessárias para que nós cumpramos, para que nós sejamos produtivos para Deus, para que nos apresentemos diante de Deus de maneira saudável. Nós vamos falar nessa noite sobre desafios para uma vida saudável e produtiva. A vida espiritual, assim como a nossa vida material, ela precisa de investimentos. Meus irmãos, Pedro foi uma pessoa muito controversa. Pedro era o homem que fazia. Quando ele viu Jesus chegando no barco, ele foi o primeiro a pular e correr e nadar até onde Jesus estava. Quando Jesus veio sobre as águas, ele quis andar sobre as águas também. Quando os soldados vieram prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha de Jesus. Ele era um homem de ação. Só que o mesmo homem de ação foi aquele que disse, não, eu não conheço. A mesma disposição de tomar atitude, de falar coisas, depois também contra ele. Pedro, ao escrever esse texto, ele mostra que nós, se queremos ter uma vida produtiva, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós agimos. O versículo 1 diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo sentimento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E a primeira lição que eu vejo, meus irmãos, aqui, é que para o nosso desafio, para termos uma vida saudável, uma vida produtiva, uma vida espiritual saudável, nós precisamos cortar hábitos prejudiciais à nossa saúde espiritual. Há muitos hábitos que são prejudiciais à nossa saúde. Por exemplo, não fazer exercício, ter uma vida sedentária,
comer coisas que sabemos que são gordurosas ou massas exageradas, nós sabemos que isso vai trazer algum problema para nós. Como eu já tive alguns quilinhos a mais, hoje eu estou mais magrinho, eu sempre que falo a respeito de saúde, eu lembro de um tempo onde eu corria atrás de emagrecer para ter mais saúde. Quando nós encontramos alguém que é mais magro, que era gordo, que emagreceu, logo a gente vai assim, ei, qual que é o segredo? Algumas pessoas que hoje me encontram, depois de ter emagrecido 16 quilos, dizem, pastor, o senhor está magro, é tão bom ouvir isso? O senhor está magro? Me fala a receita. Olha, as pessoas elas querem receitas para emagrecer num dia, os quilos que ganhou durante vários anos da sua vida. Querem um milagre. Só que não existe milagres para perder peso. E do mesmo jeito que a gente precisa ir devagarzinho também, na vida espiritual nós precisamos. Porque aquele emagrecimento rápido, ele vem como uma armadilha, onde pessoas vão tomar remédios que vão, de repente, até emagrecer, mas vão provocar outros problemas. Algumas pessoas, logo que se convertem, elas, dos primeiros dias da sua conversão, elas querem esse crescimento espiritual, já querem saber tudo da Bíblia, elas querem ter tudo isso. Porém, para crescer na vida espiritual, é preciso ter um regime. Você tem que ler a Bíblia constantemente, você tem que aprender a colocar a tua vida diante de Deus em oração, e isso deve ser como um hábito. Eu acabei de dizer que nós devemos tirar os hábitos ruins e devemos associar um bom hábito. Algum tempo atrás, um movimento diabólico, ele invadiu muitas igrejas, no qual ele pegava uma pessoa incrédula e levava para um encontro, um lugar onde eles iam lá e ficavam nesse lugar durante 3 dias. E quando essa pessoa voltava, eles tratavam essa pessoa como fosse um santo, como se em 3 dias eles conseguissem desse encontro aquilo que as pessoas não encontraram durante a sua vida toda. O que muitas pessoas, elas chegavam e eram tratadas de maneira especial e elas acreditavam que tinham alcançado aquele nível da espiritualidade. O problema é que não é assim que a coisa acontece. Muitos deles, alguns meses depois, acabavam afastando da igreja. A Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Quem tinha uma mente pervertida, tem que passar a ler a Bíblia para encher a mente de coisa boa. Aquele que ocupava mal o seu tempo, deve ocupá-lo melhor, com coisas produtivas. Aquele que era egoísta, tem que aprender a pensar no outro. Aqueles valores errados devem ser trocados por valores corretos. Veja que Pedro diz aqui que devemos nos armar do mesmo sentimento de Cristo. Para os espíritas, Cristo é apenas um bom exemplo. Sabemos que não. Ele é Jesus, é o Messias, é aquele que deu a vida por nós. Mas mesmo assim, ele também é um bom exemplo. O fato de ser o Messias não diminui a sua importância como aquele que fez a coisa certa, que mostrou para nós como adorar corretamente. E o texto diz que nós devemos nos armar do mesmo sentimento de Cristo. Parou para pensar a respeito disso? Porque quando Paulo vai dizer a respeito do amor do marido para a esposa, diz, maridos, amai a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E como é que foi que ele amou a igreja? Dando a vida pela igreja. Então, marido, se for necessário, morra pela sua esposa. Mas ele vai dizer também que nos nossos relacionamentos, que o amor de Cristo deve ser argamassa, deve ser aquilo que une um ao outro, o amor como Cristo. Então, nos nossos relacionamentos, o que nós devemos observar é como Cristo fez, para que nós também façamos. Por isso, meus irmãos, nós temos que associar a nossa vida, hábitos como o de Cristo. E como a gente olhando, estudando a respeito de Jesus, nós vimos que ele levantava de madrugada para orar. Ele ficava até altas horas da noite orando. Ele tinha o hábito de meditar na palavra. Então, nós vamos ver aqui, se nós queremos um crescimento espiritual, nós temos que investir mais na nossa vida espiritual. Mas o segundo desafio que o texto apresenta é aproveitar melhor o nosso tempo, para que, no tempo que vos resta na carne,
Não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Ocupe melhor o seu tempo. No Salmo 75:2 diz: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado e hei de julgar retamente. O tempo é algo precioso, que não pode ser desperdiçado. Vai chegar o dia onde você vai querer um minuto a mais. Para você fazer algo importante, você não vai poder fazer. Nós temos visto, principalmente nessa época de pandemia, onde a gente tem deixado os parentes no hospital e nós não vimos eles voltar mais para casa. Onde queríamos falar, dar um último abraço e não podemos dar. Onde queríamos lá e dizer, eu te amo, mas não pode mais. Veja, meus irmãos, que a gente para lembrar, então, quanto tempo eu tive com a minha esposa em casa, eu nunca disse para ela que amo. Quantas vezes eu estive com o marido em casa e nunca dei um abraço gostoso, não valorizei aquele momento. Quantas vezes o pai podia ter dado uma lição para o filho e não deu, o tempo acabou. O que você faria se o médico chegasse para você e dissesse, você tem no máximo 3 meses de vida? Com certeza você iria valorizar o tempo, você iria acelerar os seus projetos, você valorizaria cada minuto, você não ia querer perder o seu tempo dormindo como você gosta de dormir. Não, o tempo está acabando, eu quero aproveitar, eu vou ter tempo para dormir depois. O nosso desafio é aproveitar cada segundo da nossa vida para nos habilitar ao serviço sagrado. Quando nós estamos desempregados, nós queremos aprender mais, fazer cursos para poder ter um currículo melhor, para conseguir um emprego. Mas nós estamos falando aqui de nos habilitar para o serviço sagrado. Nós perdemos muito tempo e tentamos nos justificar no corre-corre. Muitas das nossas correrias, elas seriam abolidas se nós valorizássemos mais o nosso tempo. O tempo que a gente gasta em coisas desnecessárias, a gente não gastaria mais. Você diz que não tem tempo para a família. A esposa reclama do tempo, o marido reclama do tempo, os filhos não têm tempo dos seus pais, reclamam da ausência dos pais. E você diz, eu não tenho tempo para ir com minha família num parque, não tenho tempo para fazer um passeio com a família, eu não tenho tempo para me sentar com os filhos para jogar o videogame com o filho. Aí de repente você está lá no teu trabalho, o telefone toca e diz, queria te avisar que o seu filho sofreu um acidente. O que você faz? Continua trabalhando? Não. Você sai imediatamente. Você corre para o hospital. Você passa 1, 2, 3, 4, 5 noites lá. Você passa o dia, você arruma um tempo. Por que você arrumou o tempo? Porque seu filho está morrendo? Por que não arrumou o tempo enquanto estava vivo? Veja, o problema não é que nós não temos tempo. O problema é que a gente direciona mal o tempo que a gente tem. Muitas vezes a gente diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem. Você vai para o trabalho de ônibus? Será que não dá tempo? Quando eu estava no seminário e tinha muita leitura para fazer, do tempo que eu gastava daqui até o plano, dava para ler muito. E eu via muita gente com a Bíblia na mão. Mas você diz, pastor, mas eu vou dirigindo. Daqui para o plano piloto, para quem trabalha para lá, sabe que você vai gastar pelo menos 1 hora em determinada hora do dia, na volta talvez mais ainda por causa do trânsito. Vocês já viram aquela Bíblia com o Cid Moreira lendo? É gostoso ouvir a voz daquele homem, tem uma voz gostosa? Pois é, tem ela gravada. Basta você pegar o seu carro, ligar lá aquele do som lá, a Bíblia lida, e você vai ter então aproveitar o seu tempo. O texto está dizendo, basta o tempo que você desperdiçou. Basta, chega do tempo que você gastou jogando a sua vida, fazendo coisas desnecessárias, coisas pecaminosas, basta. Se você quer ter um encontro com Deus e quer que a sua vida espiritual seja produtiva, quer crescer na sua vida espiritual, use melhor o teu tempo, seja responsável. Você pode até se justificar diante dos outros dizendo que não tem tempo, mas diante de Deus, essa justificativa não vai valer. Mas o terceiro desafio que o texto nos apresenta é que nós
Não devemos nos intimidar com a pressão social. O versículos 4 e 5 diz: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Meus irmãos, muitos jovens cometem pequenos deslizes, às vezes até crimes, fazem pequenos roubos, começam o uso de drogas, colocam tatuagens, piercings, não é porque gostam, não é porque veem algo positivo nisso, é porque sofrem uma pressão dos amigos. Vamos lá, cara, todo mundo faz isso, não, você vai perder o seu tempo, vamos lá, todo mundo está fazendo, e quem não faz é tratado de maneira, deixa para lá, afasta esse cara, porque esse cara não é um bom amigo, ele não participa das coisas conosco. E aí então os jovens, para não perder a amizade dos outros, então eles vão e fazem coisas erradas, que eles se envergonham, ou que eles poderiam até ser presos, mas fazem isso para agradar aos seus colegas, a pressão social. Se o crente toma a firme decisão de se armar do mesmo sentimento de Cristo, querendo ser um discípulo de Cristo, isso também vai acontecer. Porque quando ele valorizar o seu tempo para Deus, os ímpios vão difamá-lo, dizendo: olha lá o certinho, olha o santinho. Vão fazer como se aquilo que você faz para parecer com Cristo, aquilo que é o alvo da sua vida, eles vão tratar como se isso fosse algo pejorativo. É uma espécie de difamação que farão. Só que o texto diz que os ímpios, eles estranham que nós não concorremos com eles nestas coisas, que nós não fazemos uma competição com eles para ver quem faz mais, quem erra mais, porque há entre eles uma competição. Por exemplo, o rapaz compete com o outro para ver quem beija mais, quem pega as mais meninas, a menina faz em competição com as outras, ver quem pega mais, quem faz. Será que é isso mesmo? Que o relacionamento é como se fosse uma brincadeira, uma diversão? Que o namoro não é para um relacionamento, para crescer para algo mais sério, e vamos tratar com toda banalidade? Eles acham estranho que nós não concorremos com eles. Eles não sabem que vão prestar contas, nós sabemos. Não tenha medo da pressão que os outros podem fazer. Não tenha medo da pressão que a sociedade vai fazer, que o seu patrão que te chama para aquela festa, que vai ser oferecido bebida, não tenha medo desta pressão. Nós acabamos de estudar no livro de Daniel a respeito da integridade. Daniel não bebia, ele não fumava, ele não participava daqueles banquetes, e Daniel, os reis se sucediam, trocava de reis, e Daniel continuava lá. Você não precisa fazer parte junto com eles dessa devassidão, se você quer ser alguém que é bem sucedido na vida. Então, aprenda, deixe essa pressão, confie no Senhor e faça a coisa certa, porque você, quando for prestar contas, Deus ele vai dizer: mas você sabia, você foi avisado, você conhecia o que era correto. Mas, meus irmãos, em quarto lugar, se você quer ter uma vida próspera, é necessário viver no Espírito. O texto diz, versículo 6, para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Meus irmãos, aqui não está falando de pregar para defunto no cemitério. Algumas pessoas até falam a respeito disso, diz que Cristo, quando ele desceu, foi ao Hades e pregou lá para mortos. Não. O texto está dizendo que o Evangelho foi pregado para mortos, para mim e para você. Sem Cristo nós estávamos mortos, segundo Paulo, mortos num estado de pecado, de uma vida perdida, estávamos indo para a destruição da nossa alma, e o Evangelho foi pregado para nós, para quê? Para que mesmo julgados da carne, vivamos no Espírito segundo Deus. Meus irmãos, nós nos irritamos quando pessoas
vão lá e destroem aquilo que nós fizemos, o trabalho da gente. A gente fica com raiva. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo que tinha lá uma pessoa da limpeza limpando o chão e alguém pegou, abriu a janela do carro e jogou o lixo no chão. O rapaz ia passando, foi lá e pegou o lixo e jogou dentro do carro com raiva. Por quê? Porque a pessoa está limpando e você está sujando. Você ficaria com raiva também, depois de um dia fazendo um trabalho, alguém pegasse e jogasse no lixo. Agora, o que você acha de Deus ter planejado para você a salvação, ter mandado o Filho dele para morrer por você, ele ter morrido na cruz, sofrido, ele intercede por você, e você ainda continua fazendo aquilo que você sabe que é pecado? Veja, meus irmãos, logo que o homem deixou o Éden, por consequência do seu pecado, Deus prometeu o Redentor. Toda a história do homem está envolvida na história da salvação. O Filho de Deus foi anunciado por profetas, por anjos, e a igreja foi dada a ordem de continuar propagando o Evangelho. Todo este envolvimento divino nesse projeto de Deus é porque ele tem um propósito. E como diz 1 Pedro 1,9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo de Deus para você é a tua salvação. Paulo nos ensina como fortalecer o nosso espírito. Ele diz, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que interessante. O espírito atua no teu coração, para que você não faça aquilo que você quer fazer. Porque o pecado, a natureza pecaminosa que temos, tem prazer no pecado. E se o Espírito Santo de Deus não agir em nós, nós vamos fazer aquilo que nós queremos, por causa da carne. Por isso que o texto diz, andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. O nosso desafio é andar no Espírito. Vários são os textos bíblicos que nos afirmam que o propósito de Deus para nós é a nossa santificação, a nossa salvação. O Evangelho foi pregado para que nós vivamos no Espírito. Paulo diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós devíamos cantar mais coisas sagradas, cantar hinos que de fato encham a nossa alma. De vez em quando tem aquelas musiquinhas bem chatas que a gente ouve e fica repetindo na mente. Se nós trocarmos isso para uma mensagem bonita, uma música bonita, uma música com uma mensagem que vem nos despertar para o desejo de buscar o Senhor, que vem nos fazer acordar para a necessidade de estar perto do Senhor. Se nós enchermos o Espírito, pegando versículos bíblicos, colocando pequenas anotações no bolso e constantemente abrindo e lendo, até decorar, com certeza nós vamos fazer da nossa vida espiritual algo melhor. Meus irmãos, nós falamos nessa noite a respeito de desafios para uma vida saudável e produtiva. Esse texto que Pedro escreveu, ele tinha esse objetivo, de fazer com que os crentes da dispersão, eles então meditassem na palavra, crescessem, porque o mundo precisa da atuação da igreja, o mundo precisa que você como crente viva uma vida espiritual sadia. Mas vimos então que para isso é necessário cortar hábitos prejudiciais à nossa saúde. É preciso tirar de você aquelas coisas que você costuma fazer, que você julga que não é pecado, mas que tira o teu tempo, que não deixa você meditar nas coisas certas e que vão então matando a vida espiritual. Hoje pela manhã, nós estudamos que a igreja de Sardes, ela conseguiu a paz. Era uma igreja que não era perseguida pelo Império Romano, ela não era perseguida pelos incrédulos que moravam ali à sua volta, ela não é perseguida por ninguém. Mas Cristo escreve para aquela igreja e diz, você acha que está viva, mas você está morta. Era uma igreja que se igualou ao mundo e ela era uma igreja absolutamente improdutiva, porque ela, ao querer a paz com o mundo, ela se transformou igual ao mundo. Precisamos cortar hábitos prejudiciais e associar hábitos que venham nos fazer aproximar mais do Senhor. É preciso aproveitar melhor o nosso tempo.
Pare para pensar em que você gasta o teu tempo. Um filme, 2 horas. A novela, mais 45 minutos, 50 minutos. Aí você sai de uma novela, vê um jornal, você assiste outro jornal, vê um jornal, você assiste a outra. Você vai dizer que é falta de tempo? Não nos intimidarmos com a pressão social. Não importa quanto queiram que você se afaste de Deus. Se aproxime dele. Se eles vão prestar contas a Deus, você também vai. Então, não se intimide com a pressão social. Viva da maneira melhor. Aproxima-te do Senhor. E por final, viva no Espírito. Viva de acordo com o Espírito. Encha a tua vida com o Espírito Santo de Deus. Para que então, nesta caminhada com o Senhor, você possa conseguir, conquistar, reconquistar tudo aquilo que você perdeu. E que você seja uma árvore produtiva, que quem olhe para você possa querer jogar pedra sim, possa querer falar mal sim, porque só árvore produtiva é que leva pedrada. E quanto mais você for produtivo, mais o mundo vai te atacar. E se ninguém está atacando você, de repente, é porque não vale a pena jogar árvore que só tem folha. Então produza frutos. Se você sofrer por Cristo, Jesus vai dizer, bem-aventurados sois quando sofrer por minha causa. Seja alguém produtivo, que a tua vida espiritual possa fazer de você alguém melhor, que as pessoas possam encontrar em você o alimento que necessitam, o exemplo que necessitam, para que eles também possam ter encontro com o Senhor. Amém?